Olá, pessoal. Deus abençoe. Mais uma vez estamos juntos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. São apenas 10 minutos, eu quero pedir para você um pouquinho de atenção. Quero conversar. Qual é o lugar mais sagrado para você? Qual é o seu ambiente mais sagrado? Algumas pessoas olham talvez como sendo a igreja, será a sua casa, talvez a mesa de refeição, seu quarto, seu local de trabalho. Qual que é o lugar mais sagrado para você? Quando eu levo um pouquinho da minha família, lembro do meu pai, que ele era não muito religioso, mas sempre uma coisa, um local muito sagrado para ele, que era a nossa mesa onde a gente fazia as refeições. E lá na mesa onde a gente almoçava e jantava, quando estávamos juntos, meu pai levava muito a sério para estar todo mundo junto. Era um lugar de a gente comer, não era lugar para lavar roupa suja, para brigar, não era lugar para ficar lá arrumando encrenca um com o outro, mas para celebrar aquela dádiva de Deus ter dado alimento para a gente poder comer junto. Era um ritual bem legal, uma comida muito boa também, né? Era respeitado, era gostoso e para o meu pai, o lugar sagrado era a hora da refeição junto com a família, né? Eu acho legal isso, porque nós estabelecemos esses lugares, né? Pode ser um templo, um lugar sagrado para você, pode ser um objeto, ou vários objetos, pode ser um local da casa, uma parte da casa, pode ser a sua casa, um lugar sagrado, né? Pode ser alguma experiência que você já passou, ou uma história que você viveu, enfim, a gente vive nesses lugares sagrados de tempos em tempos. E de tempos em tempos a gente volta para eles, não é verdade? A gente cria um exercício de retorno para ele, uma experiência que a gente trata com cuidado, com reverência, esses momentos sagrados que a gente tem, né? Por isso, deixa eu compartilhar com você aqui uma lição nossa aqui. Eu quero que a gente veja. O nosso ambiente mais sagrado, né? Daí vem a nossa palavra relicário, né? Você sabe o que é um relicário, né? Um relicário é um lugar destinado a guardar coisas preciosas, valiosas, de muito valor, tipo joias, né? Um relicário ele pode ser uma, como é que fala aqui, uma joia, né? Em que lá guarda uma foto de alguém que você gosta, né? No cristianismo, a gente tem a Igreja Católica que usa o relicário para guardar as hóstias, por exemplo, né? E lá também é um lugar para guardar coisas de homens e mulheres que viveram no passado, pessoas que eles dizem como santas, né? E você guarda lá objetos dele, às vezes até parte do corpo, cabelo, enfim, dentes, algumas partes que eles chamam de relíquia, que eram de pertences e objetos pessoais daquelas pessoas, né? Essa é aquele lugar que a gente acha e denomina como sendo importante, né? No cristianismo, né, quando a gente olha um pouquinho na história, o relicário no cristianismo tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, você sabe que existe agora, o pessoal, tem gente que está guardando aí um pedaço da Vera Cruz, que é a cruz verdadeira de Cristo, e aqui também do outro lado a gente tem aqui aquilo que seria um dos pregos da cruz de Cristo. A gente não tem como confirmar nada disso ser verdadeiro, né? Há muita probabilidade de não ser, né? Mesmo porque no primeiro século depois de Cristo havia tantas relíquias de cruzes que dava para construir mais de 20 cruzes do Calvário, né? Mas a igreja e o cristianismo que foi passando através dos séculos, as pessoas foram se apegando a essas relíquias para tentar exercitar a sua fé e lembrar de Deus, né? E a igreja acabou fazendo algum certo tipo de culto a isso, né? No cristianismo. Você tem, por exemplo, aí gente que diz que tem aí o Santo Graal, né? O cálice da última ceia de Cristo, está guardado isso lá numa igreja na Itália, em Roma. Aqui a lança que supostamente furou o lado de Jesus, né, na cruz do Calvário, né, uma relíquia que é guardada também
nas igrejas aí lá na Europa, né? Também a gente que diz que tem aqui guardado aqui um pouco do sangue de Cristo, né? Não sei como é que eles conseguiram guardar isso, mas não tem como verificar se é verdadeiro isso, né? Mas guardam como relíquia. Também a placa que diz lá Jesus Cristo, Rei dos Judeus, né? Tem aqui também guardado como uma relíquia da Igreja Cristã. Tem também o famoso Santo Sudário, né? Daqui onde que colocou aquele manto que foi colocado sobre a face lá de Cristo, que o pessoal guarda como sendo dele, né? Também, não se tem certeza se foi de Jesus Cristo, mas é de uma pessoa, né? E tem marcas de sangue. Tem aqui do outro lado aqui um lugar de veneração também, fica guardado lá na França, numa igreja lá em Paris, aquilo que é o manto de Jesus, né? Logo depois lá é o manto, dizem que é o manto, o último manto que Cristo usou antes de ser crucificado. Tem muitas coisas, relíquias guardadas aí, não tem como comprovar nenhuma delas, mas é histórico isso, e é algo que ajuda as pessoas a manter e exercitar a sua fé, essas relíquias, vamos dizer, do cristianismo. Eu, quando lembro de coisas que eu guardo, e eu tentei guardar no passado, né? Eu, quando era criança, eu gostava muito de desenhar ônibus, né? E por eu gostar de desenhar ônibus, eu fiz alguns ônibus, desenhei, né? E antes de ir para o seminário, guardei numa pasta, né? E era uma paixão minha os ônibus. Depois, quando eu voltei do seminário, já quase para casar, fui procurar essa pasta, os parentes tinham jogado fora. E aquilo que era tão importante para mim, tão valioso, outros vieram e jogaram fora. Mas não era só papel, era só desenho velho. Para mim, não era, né? Foi bem difícil para mim, na época, tive que superar essa perda, né? Verdade que quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que tem coisas que são sagradas para nós, não é verdade? Tem coisas que a gente aprende a valorizar como sendo sagrado. E não é à toa que, por exemplo, teve o rei Salomão, que escreveu um provérbio sobre aquilo que é sagrado, né? E ele disse que o nosso coração é sagrado. Porque ele fala assim, sobre tudo que você deve guardar, e aqui a ideia de guardar é de tornar algo como precioso, como uma relíquia, ele diz, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Salomão mostra isso para nós, que é necessário a gente guardar o nosso coração. É como guardar um relicário. E a pergunta é, como que a gente guarda nesse relicário? Como que se guarda o coração na prática? Como que eu e você podemos guardar o nosso coração? E algumas atitudes é importante, talvez, a gente pensar e perceber nesses dias. Primeiro, que você tem que tentar lembrar que você precisa tratar o seu coração como um lugar sagrado. É do seu coração que provém os seus sonhos, os seus desejos, suas paixões, as coisas boas, e também coisas ruins, porque a Bíblia também nos diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É dali que provém as coisas boas, nossa, é ali que está as 7 chaves, as coisas que nós guardamos de valor, mas também os nossos segredos, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos traumas. É um lugar que tem que ser guardado, porque é ali que é aquilo que nos impulsiona para a vida. É ali que Deus, inclusive, pretende trabalhar e nos mover para Ele, ao lado dele. Para isso, entender e cuidar da vida como algo precioso é algo que deve ser vivida como sagrado, gente. Não existe nada que não seja sagrado. Não existe essa questão de profano e sagrado na prática. Existe Deus que permite que a gente viva e a gente precisa viver essa prática do dia a dia, né? Entender as nossas emoções, entender os seus fluxos, né? O seu tempo, saber como agir em cada momento, quem a gente permite entrar, né? Quem eu posso dizer que
seja bem-vindo no solo sagrado do meu coração, né? Quem descalço pode entrar e tratar ele como algo de valor. É importante a gente verificar isso. Quem tem acesso ao meu coração, né? A importância dessas coisas que eu deixo entrar, as informações que eu deixo entrar, o ambiente que eu permito viver o meu coração, o local e o jeito, o estilo de vida, os meus relacionamentos, como é que eu permito viver e gerenciar o meu coração, as próprias pessoas, os negócios que fazem a nossa cabeça, que gastam o nosso tempo, a nossa vida. Estas coisas, elas, estando em nós, elas começam a passar a ser morada no coração. E aquilo que você vê como sendo alvo de vida, como você trata nos seus sonhos, no seu próximo, ou seus mais próximos, né? Isso vai dirigir e direcionar hoje e vai determinar como eu vou ser amanhã. Por isso, guardar o coração tem a ver com como que eu trato e nutro aquilo que presta e eu extirpo aquilo que não presta do meu relacionamento, da minha vida, da minha saúde mental, emocional, espiritual. Guardar o coração tem a ver com aquilo que eu deixo de querer ver por amor a Cristo e pela saúde emocional e espiritual minha. É preciso a gente tomar algumas posturas para isso. Por isso, para você pensar e agir comigo, algumas atitudes eu devo lembrar. Primeiro, é que eu devo cuidar com quem eu deixo entrar no meu coração, no seu relicário, no meu relicário. Quem que eu deixo entrar? Sabe, gente, porque não deve entrar qualquer um. Porque além do perigo de poder saquear, dependendo quem entra, saquear meu coração, pode não entender ou aceitar o valor do que está lá dentro. Tipo a minha fé, os meus valores, o meu caráter, aquilo que é importante para mim, que é importante para você, como sua família, como seu estilo de vida. E quem, dependendo quem vai entrar e quem eu deixo entrar, vai querer mudar e colocar outras coisas no lugar. Cuide quem você deixa entrar no seu coração. Mas também cuide com o que você vai guardar no seu coração, no seu relicário. É importante a gente lembrar que a gente corre o risco de juntar o que não presta, de acumular quinquilharias que irá nos afastar de Deus. Eu digo isso por conta de bens, muitos bens de valores apenas terrenos que a gente guarda no nosso coração, coisas que são caras da perspectiva deste mundo, e a gente pode correr o risco de começar a supervalorizá-las e pode nos tornar apenas pessoas materialistas, egoístas, consumistas, hedonistas e outros istas a mais que você quiser colocar nessa lista. Eu lembro que nesses dias a gente está em casa e a gente tem algum lugar, nosso quartinho de bagunça, e a gente começa a olhar e fazer uma limpeza, uma faxina. Ainda tem muito ainda para faxinar, mas impressionante como eu achei coisas que fazia tempo que eu não usava. Pneu guardado que se estragou, ele está ficando velho, perdeu a validade. Equipamentos que se tornaram obsoletos. Tecidos que começaram a ficar já mofos, estragaram. Roupas que vão envelhecendo que a gente não vai usar nunca. Coisas que a gente guarda por tratar como relíquias, que na verdade são lixo. Cuide o que você vai guardar no seu coração. Perigoso eu guardar apenas coisas que são deste mundo. Por isso, é importante eu não deixar de fora de maneira nenhuma, de jeito nenhum, como gente como nossos filhos, nossos cônjuges, nosso Senhor, a nossa fé. Isso não pode ficar de fora. Isso não pode ficar de fora por conta de que são tesouros e quanto mais o tempo passa, maior é o seu valor. O triste é que a gente guarda o errado e só lá na frente que a gente vai perceber as escolhas erradas que nós fizemos.
coisas que eu teria que estar guardado no relicário do meu coração e eu deixei de fora. Coisas que eram para estar fora e eu trouxe para dentro, e isso me consumiu tempo, energia, dinheiro, forças. O frigir dos ovos, lá na frente, ou a gente vai lamentar, ou a gente vai se alegrar. Vai depender do que nós guardamos. Vai depender de quem nós deixamos entrar. Vai depender de como nós agimos hoje. Por isso, é importante nós lembrarmos aquilo que Salomão disse. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Eu me assusto quando nós usamos de forma errada os poucos dias que Deus nos deu para vivermos aqui. E me assusto ao ver que é perigoso nós jogarmos fora as oportunidades que Deus nos dá. Aproveite. Faxina é bem-vinda. Faxina do coração, mais bem-vinda ainda. Que Deus te abençoe, te dê para você a paz e a força de guardar do jeito certo o teu coração. Que Deus te abençoe. Graça e paz.